E aí, hoje a gente vai tentar decifrar as regras não escritas que comandam a política brasileira. Para isso, vamos usar uma ferramenta de análise bem poderosa para entender o que de fato está acontecendo por trás dos panos. Pois é, a gente olha o cenário político e parece um caos total, né? Uma coisa complexa, difícil de entender. A pergunta que não quer calar é: como a gente pode enxergar a crise brasileira para além do que sai na manchete todo dia? Será que existe um método para encontrar alguma lógica no meio dessa confusão toda? Para começar a desembolar esse novelo, a gente pode partir da teoria institucional. Como disse o Douglas North, que ganhou um Nobel de Economia, as instituições são, basicamente, as regras do jogo. E a nossa análise hoje vai ser focada exatamente nisso, entender quais são as regras que estão moldando o jogo do poder aqui no Brasil. Então, o nosso roteiro é o seguinte. A gente começa entendendo a crise através dessa ideia de uma gramática política. Depois vamos mergulhar nas 4 lógicas do poder. Aí a gente vai ver como elas se encontram no caso Master, analisar por que esse modelo todo parece estar se esgotando e, no fim, discutir 2 futuros possíveis para o nosso país. Ok, então vamos ao que interessa. O coração da nossa análise aqui é o trabalho do cientista político Edson Nunes. Ele identificou 4 gramáticas, ou 4 lógicas, que não só coexistem, mas também disputam espaço o tempo todo dentro do Estado brasileiro. Elas são a verdadeira chave para a gente entender como o Brasil funciona. A primeira gramática, e com certeza mais antiga, é o clientelismo. Ele é a base da política de sobrevivência, sabe? Aquela troca direta de favores, onde o recurso que é público acaba sendo usado para garantir lealdade e apoio político. Agora, o que é impressionante é como essa prática se modernizou. O clientelismo de hoje não é mais aquele da enxada pelo voto. A gente está falando agora do BIT e da nota fiscal. A ferramenta mais sofisticada no momento são as chamadas emendas PIX, que basicamente digitalizam o favor. Isso torna a troca muito mais rápida e, ao mesmo tempo, bem mais difícil de rastrear, alimentando um ciclo vicioso de extração de renda. A segunda lógica é do corporativismo. Aqui, o Estado age como um grande mediador, organizando a sociedade em grupos de interesse profissional, como sindicatos ou categorias específicas, e senta para negociar com eles. Só que, assim como o clientelismo, o corporativismo também mudou de cara. O foco saiu daqueles sindicatos de massa e foi para as elites, principalmente no judiciário e do sistema financeiro. O caso do Credit Sexta, ligado ao Banco Master, mostra isso muito bem. Uma base de servidores e aposentados foi usada como matéria-prima para um esquema financeiro. A lógica, que era de proteção social, virou uma de extração financeira. A terceira gramática é quase o oposto das outras. É o insulamento burocrático. Pensa assim. É a criação de ilhas de excelência dentro do governo, tipo o Banco Central ou as agências reguladoras. A ideia é proteger áreas técnicas da política tradicional para garantir decisões mais racionais e eficientes. O problema é que hoje parece que essas ilhas estão sendo inundadas. O insulamento está falhando porque as suas regras são contornadas. O Banco Master, por exemplo, teria operado justamente na brecha que existe entre a regulação do Banco Central e a supervisão do INSS. No fim, a proteção técnica acaba virando um disfarce para a falta de transparência. E finalmente a gente chega na quarta gramática, o universalismo de procedimentos. Esse é o ideal do Estado de Direito, né? Onde as mesmas regras, as mesmas leis e os mesmos procedimentos valem para todo mundo, de forma impessoal, sem nenhum privilégio. É isso que, na teoria, garante a cidadania. E é aqui que a crise fica mais aguda. Em 2026, essa gramática parece estar em agonia. O próprio guardião da lei, o Supremo Tribunal Federal, passou a ser percebido como parte do jogo político. E quando o juiz parece estar jogando para um dos times, a regra perde a legitimidade. A percepção de que a lei não é para todos acaba corroendo a confiança no sistema inteiro. Para a gente conseguir ver como essas 4 gramáticas, que parecem tão contraditórias, podem, na verdade, operar juntas, vamos analisar o caso Master. Ele funciona como um laboratório perfeito para a gente observar todas essas forças em ação. Olha só, essa tabela ilustra essa convergência de um jeito brilhante. O clientelismo aparece na construção de uma rede de proteção política, o corporativismo no uso de uma base de servidores públicos, o insulamento é explorado quando se opera nas brechas da regulação, e a crise do universalismo se manifesta no suposto envolvimento da mais alta corte do país. Todas as lógicas trabalhando em perfeita sincronia. Então, o ponto crucial é este. O sistema, que antes até equilibrava essas lógicas, chegou a um ponto de esgotamento. O modelo se tornou desfuncional. As gramáticas não se contrapõem mais, elas se reforçam para servir ao mesmo propósito de extração.
E essa saturação pode ser entendida por 3 condições. Primeira, a captura da gramática universalista, que é quando o juiz vira jogador. Segunda, a financiarização do clientelismo. A troca de favores agora migra do orçamento público e passa a movimentar bilhões no sistema financeiro. E terceira, a implosão das fronteiras, quando um único ator consegue mobilizar as 4 gramáticas ao mesmo tempo. Isso tudo nos leva à pergunta final e bem provocadora do ensaio que baseia esta análise. Qual é o diagnóstico para o Brasil de 2026? O país se aproxima daquele modelo conhecido como Belíndia ou de algo novo e bem mais sombrio, apelidado de Max Huss? Vamos definir esses termos. Belíndia é aquela velha metáfora para a desigualdade brasileira. Uma pequena Bélgica rica para poucos, convivendo com uma Índia miserável para a maioria. Já Max Huss é um conceito novo e bem assustador. É a fusão do cenário do México, onde o Estado disputa território com redes criminosas, com o modelo da Rússia, onde um poder autocrático usa a aparência da lei para se legitimar e eliminar opositores. O diagnóstico do ensaio é bem sóbrio e direto. A trajetória atual do Brasil, com a fragmentação do poder, a captura das instituições e a banalização da violência institucional, tudo isso aponta mais para o modelo Max Huss do que para a já conhecida Belíndia. E o ensaio termina com esta frase impactante, que deixa a gente com uma reflexão profunda. Onde Putin envenena, o sincretismo brasileiro asfixia. Esse sincretismo, essa mistura de lógicas que se unem com um único fim, sufoca. E o autor arremata: o método de Ferri, a gramática da pilhagem é a mesma. Toda esta análise que fizemos foi baseada no ensaio Conjuntura Brasileira Resgatando a Gramática, de autoria de Daniel de Carvalho, com data de 7 de março de 2026. Obrigado pela companhia.